negócio aqui tá melado, meu filho. Liso não, hein? É, aqui é só na maciota mesmo. Não tem o que fazer. É só no trio. Igual o trem. Se sair fora do trio, você já sabe o que acontece, né? Teve uma ladeirinha ali que subiu patinando. Aí, ó. Aqui nós traça, vai embora. Depois de traçado, já era.